Aleluia! Agora vamos à palavra de Deus. Glória a Deus. Essa palavra, eu estava orando, eu sempre peço a Deus, geralmente Deus trabalha dessa maneira comigo, Ele me dá o tema primeiro. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Quantas vezes a gente não ora, a gente faz propósito de oração, de jejum, enfim, para que o Senhor nos responda, nos direcione para algo que Ele tem, né, da vontade dEle para as nossas vidas. E a gente busca isso, porque como filhas amadas do Pai, a gente quer fazer a vontade do Pai. Quantas vezes a gente ora, faz, né, algumas campanhas, jejum, oração, busca aos pés, Senhor, é esse caminho? Senhor, é aquele caminho? E tudo mais, né? E quantas vezes a gente escuta pessoas, ou até mesmo a gente já disse alguma vez, o Senhor respondeu ao meu coração, ou o meu coração está sendo direcionado a isso. Eu sinto paz no meu coração, então eu vou fazer aquilo. Quem já ouviu alguém falando isso? Quem já falou? De verdade, sem ser hipócrita. Quem já falou assim, eu sinto no meu coração fazer isso. Deus respondeu no meu coração. Acho que é esse o caminho. Deus falou assim dessa maneira. Quantas vezes a gente não faz isso? E quantas vezes, agora como pastora, experiência, né, de anos aí atendendo mulher, aconselhando mulher, quantas vezes eu escuto de pessoas que oraram, enfim, jejuaram, e tiveram a convicção no seu coração de que Deus havia dado uma direção, só que o resultado dessa direção foi, uma apostasia da fé, uma separação, uma confusão, uma divisão. Será que é de Deus? Será que foi de Deus essa direção? Quantas de nós falamos assim, é isso, e depois deu errado, a gente fala assim, mas não é. Foi Deus que falou? E aí eu me peguei pensando nisso, porque quantas vezes nós baseamos alguma direção da nossa vida, alguma decisão importante que nós temos que fazer, com base no nosso coração, e muitas vezes o resultado daquilo a qual escolhemos trouxe confusão, mais confusão, trouxe alguma coisa que você falou assim, Deus, por que o Senhor não fez? E aí o culpado é Deus. Eu comecei a pensar, né? E aí me saltou à mente, assim, aquele verso que diz que o coração do homem é enganoso. Aí eu quero que você abra, por gentileza, para você grifar isso na sua Bíblia. Porque como é que podemos ser direcionadas por Deus se o resultado é tudo menos a paz? Jeremias 17:9. Quantas vezes, em nome de Deus, os casamentos acabam? Quantas vezes, em nome de Deus, a gente sai do caminho do Senhor? Jeremias 17:9. Gente, a palavra hoje vai ser firme. Está preparado em nome de Jesus? Eu estou. Vai sair transformada. Olha que diz assim, em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Forte. Por que o coração do homem é enganoso e perverso? Você já parou para pensar quando você leu esse versículo? Hoje você vai aprender. Após a queda do homem no jardim do Éden, lembre-se sempre, lá no Gênesis, né? Adão e Eva moravam ali, e depois que eles comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo, ou seja, houve a queda do homem, né? E o pecado entrou no coração do homem, entrou na carne do homem. Depois dessa queda, o coração do homem, ele se tornou corrupto, né? Nós só somos, aí, vamos dizer assim, limpos e direcionados, nova criatura, quando temos Jesus, porque foi necessário e preciso que Jesus fosse enviado, né? Por causa da queda de um só homem, precisou de um outro homem, que foi Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Estão comigo? Amém. Quando o homem caiu, o pecado entrou na humanidade, e hoje há algo dentro de cada um de nós chamado inclinação. Essa inclinação é uma capacidade do nosso coração de nos fazer desvirtuar, sair do caminho de Deus, de nos mudar, nos tirar da rota, vamos dizer assim. Existe uma inclinação
mesmo quando nós temos as melhores, as maiores intenções na nossa vida. Por isso que Paulo disse, né, aquele mal que eu não quero fazer é esse mesmo que eu faço, porque existe uma inclinação no coração do homem que nos desvirtua do caminho do Senhor. E o que seria esta inclinação? Para resumir, quando eu leio esse verso, uma palavra que se resume, que nos mostra o porquê o coração é tão enganoso e corrupto do homem, é uma palavra simples, chamada paixão. Esse é o tema de hoje. Coração enganado? Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Aqui estamos aprendendo, Senhor Jesus, através da Tua palavra, Senhor, sobre o coração do homem, Senhor. O Senhor tem cada coração aqui, Senhor, rendido a Ti, Senhor. Por favor, Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração. Abra o nosso coração, Senhor, para o entendimento do alto dos céus, Pai. Usa a minha vida, Senhor, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. E por isso que nós precisamos estar constantemente atentas e vigilantes ao que está no nosso coração, para que a gente não tenha como influência essa paixão e que determine o que nós temos que fazer. E por estarmos ardendo em paixão constantemente, veja só, o nosso coração, em todo momento, ele se apaixona por alguma coisa. Não é verdade? Olha só o que ele pode fazer com que nos apaixonemos, e que você nem imagina. Porque por conta do pecado original, nós podemos nos apaixonar por nós mesmos. Muitas pessoas se admiram, se colocam até mesmo como Deus. Por nossas ideias, nós podemos nos apaixonar pelas nossas ideias, pelas nossas expectativas, pelas nossas preferências, nossas opiniões. Quem nunca viu uma pessoa que luta até o fim para mostrar que a opinião dela é certa? Porque ela está apaixonada por aquilo que ela acredita. Por nossos sonhos, por nossas vaidades. Muitas vezes o nosso coração está inclinado por essa paixão, pela nossa preferência. Quantas vezes vemos brigas políticas? Porque eu defendo A, eu defendo B, e porque eu estou apaixonado, inclinado a isso, eu fico até o fim, e eu posso perder a amizade, eu posso perder família, eu posso perder, porque eu estou apaixonado por aquilo. É uma inclinação da carne. Muitas vezes nós estamos apaixonadas pelas ambições na nossa vida. Porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo. Ou por nossas fantasias, ou por nossas crenças. Quantas pessoas se matam em prol, né, de uma religião? Sim, porque estão apaixonadas. Coração enganoso. Muitas vezes nós estamos apaixonadas por outras pessoas. Tão apaixonadas que a gente não olha mais para nada. Não importa mais o que o Senhor diz, não importa mais os meus princípios, porque eu estou apaixonado pela pessoa que a outra pessoa é, pelo jeito que a outra pessoa é, estou apaixonado pelo talento da pessoa, estou apaixonado pelo status daquela pessoa, eu estou apaixonado pelo carisma daquela pessoa, eu estou quase que enfeitiçado, muitas pessoas ficam. Outras pessoas ficam, que é pior, apaixonados e desiludidos por este mundo e por tudo que o mundo oferece. Ficam desiludidas, enganadas, apaixonadas por um status que um Instagram dá para você, né, que muitas vezes é fake, né? A gente olha umas coisas assim e fala assim, nossa, que mundo perfeito. Na verdade, não é bem assim, né? Tem gente que a gente olha de perto assim e você fala assim, meu Deus, é tanto filtro que você nem reconhece a pessoa de perto. Estamos apaixonados por uma imagem, a qual nem existe. Estamos apaixonados pelo glamour que este mundo nos oferece. Nosso coração é inclinado por essas coisas facilmente. Agora imagina só, essa quantidade de paixão que diversas áreas que o nosso coração pode se inclinar, freneticamente correndo aqui em nosso coração. Você consegue imaginar isso nos guiando e nos levando a alguma coisa? Porque quem aqui já ouviu aquelas frases assim, ó, a paixão é que te move.
Não é? Se você é apaixonado por algo, você precisa dedicar a sua vida toda por aquilo. A paixão que faz acontecer, é a paixão que você faz chegar lá. Enfim, aquelas frases de efeito, né? E as paixões, elas podem erguer em nós muralhas na nossa mente. De uma tal forma que se a pessoa cultivar essa muralha e deixá-la permanecer na sua mente, sabe qual é o resultado? Uma vida arruinada. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que estavam apaixonadas, com um coração obstinado, apaixonado loucamente, e que tiveram suas vidas arruinadas. E hoje, o Senhor traz aqui para nós, sabe, esse alerta, e Ele vai começar a revelar no coração de cada um de vocês, Ele vai começar a mover de uma forma sobrenatural para trazer à sua mente o que área da sua vida você está ficando apaixonada a um ponto de você até mesmo, sabe, deixar para lá os princípios de Deus para cultivar isso. E olha só, quem lembra aqui de Sansão? De quem que ele estava apaixonado? Por Dalila. Era da vontade do Senhor que Sansão se casasse com Dalila? Não, Sansão era hebreu. Dalila era filisteia. Deus separou Sansão. Desde o ventre da mãe dele, separado de Deus, ungido de Deus. E ele ficou obstinado, apaixonado por aquela mulher. E mesmo Deus, né? Eu acredito que Deus deu diversas chances ali para ele perceber o quanto ela era uma falsa, mentirosa, queria acabar com ele. Mesmo assim, ele estava cego. Quem lê a história de Sansão e fala assim, nossa, que bobão. Parece que ele é até um bobãozão, né? Parece, mas o quê? A paixão nos cega. E Sansão estava ali. E o que aconteceu com Sansão? Ele morreu. Morreu por uma escolha. Saul, apaixonado pela sua posição de rei. Ele se achava tanto que ele estava naquela posição de rei, ele estava tão apaixonado de ser rei pela posição, que ele passou por cima de princípios que ele não podia fazer. Samuel, quem poderia fazer sacrifícios, e Saul, porque, diz ele, né? Samuel se atrasou, o povo estava pedindo, ele fez o quê? Eu fui lá fazer um sacrifício. Ou seja, ele perdeu o reinado dele, porque ele estava apaixonado por uma posição que ele achava que por ser rei, ter essa posição, ele poderia fazer o que ele quisesse. Engano dele. Quem é outro personagem aqui? A mulher de Ló. Mulher de Ló, apaixonada pela cidade onde ela morava. Aquela Sodoma e Gomorra terrível, a qual o Senhor queria destruir por conta do pecado, por conta da, meu Deus, a iniquidade que estava naquele lugar. E ela pegar daquele lugar. O Senhor queria destruir por conta de uma oração. O Senhor poupou a família de Ló. Não é verdade? Ele fez com que a família enviasse anjos ali para retirar a família de Ló. E sabe o que a mulher fez? Ela olhou para trás. Não era para olhar para trás. Era uma direção de Deus. E muitas vezes nós estamos apaixonados por algo que nós olhamos para trás. Que nós escolhemos fazer a nossa vontade e não uma direção a qual o Senhor deu. Vá para a frente, não olhe para trás. E ela fez o quê? Porque ela estava apaixonada, apegada à cidade em que ela morava. E Judas Iscariotes, andava com o mestre. Eu não sei você, mas quando eu olho, eu falo assim, que vontade de bater no Judas eu tenho. Ele andou com Judas. Com Jesus, Judas andou com Jesus, ele viu os milagres, ele viu a multiplicação, ele via sinais e maravilhas, ele viu acontecendo tantas e tantas coisas. Ele teve o privilégio de participar com Jesus, diversos eventos, diversas situações, mas ele estava apaixonado pelo dinheiro. Ele queria, enquanto a mulher estava quebrando vaso de alabastro, numa adoração intensa, ali ele só estava preocupado com o quê? Com dinheiro. Mas não era porque, pega esse vaso de alabastro, venda e dê o dinheiro aos pobres. Você acha que ele estava querendo? Não, ele falou isso porque ele era ladrão e ele queria o dinheiro. Judas, apaixonado pelo dinheiro, ele vendeu Jesus por moedinhas de prata. Olha só,
O que faz quando a gente deixa com que essa inclinação, essa paixão vire uma muralha na nossa mente, uma verdade, que não é verdade, é uma mentira, só que você acha no seu coração que você está tão convicto, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, que a sua vida é arruinada por conta disso. Será que o nosso coração está caminhando enganosamente para algo e o Senhor está nos alertando hoje? Quantas pessoas acham que estão andando no Espírito, mas na verdade estão andando na carne? Isso que o Espírito falou ao meu coração. Quantas pessoas acham que estão convictas que são de Deus, que estão em Deus, que estão no caminho, na verdade estão enganadas pelas próprias vontades do coração. Assim como Sansão. Ele deixou de ouvir a Deus. Não importa mais que Deus, porque eu quero ela. Eu quero aquela mulher. Quantas vezes a gente está em algo assim, ó. Eu quero aquilo. Independente se Deus já falou para você, não. Não é para você. Não é o tempo para você. Cuidado. Quando a gente vai alimentando, vai cultivando essa muralha, qual que é o resultado? Ruína. Ruína. E a sociedade, ela nos ensina a ver a paixão como algo bom e desejável. Então, deixa a sua paixão guiar você, mostre ao mundo a sua paixão. Essa é uma filosofia perigosa, porque ele diz para você fazer da paixão o combustível da sua vida, para a sua realização, para as suas conquistas. Isto é que o espírito do mundo quer, que você seja direcionada pela sua paixão. Porque a paixão, ela nos cega. E ela traz engano ao coração. E o engano faz-nos acreditar que estamos sendo direcionadas pelo Espírito Santo, quando na verdade estamos pela carne, pela vontade própria. E quantas de nós tomamos decisões baseadas na vontade nossa e não na de Deus? E aí a gente ainda diz, que nem o pastor brincando de domingo, né? Aí o nosso protocolo é jejuar e orar. Mas o nosso coração já está aquilo que você quer. A gente não está aberta para ouvir uma outra direção. A gente não está aberta para ouvir a direção de Deus. Porque muitas vezes a gente tem medo de ser frustrada. E eu vou te dizer, minha irmã, o que mais nós vamos ser frustrados nessa vida. Porque a gente acha que está indo para um caminho certo. E o Senhor vem e muda tudo, não é verdade? Põe tudo. Aí você fala assim, mas não foi Deus que disse? Não, não foi Deus que disse, não. Porque se está mudando tudo é porque não foi Deus que disse. Amém? E Então, como nós devemos, pastor, identificar um coração enganado? Se nós aprendemos aqui que um coração enganado é um coração inclinado às paixões. Então, o primeiro ponto é identificar em nós mesmas todo sinal do quê? De paixão em alguma coisa. De paixão em alguma coisa. Como que fazemos isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui de como você pode identificar isso no seu coração e o Espírito Santo vai começar a lembrar você. Veja só. Quando nós nos apaixonamos por nossa própria inteligência ou conhecimento, quando a gente acha que a gente é muito inteligente, né, a gente exalta muito esse lado nosso, quando a gente é apaixonado por isso, a gente se torna prepotente. Quando eu começar a falar o resultado, começa a analisar se você é isso. Mas para a gente ser curado, para a gente entender se a gente está enganado ou não, eu preciso ser verdadeira comigo. Porque mesmo que doa, a gente precisa falar assim, isso eu sou. Isso você é o Espírito Santo. Porque a gente só vai ser liberto quando a gente reconhece. Quando nos apaixonamos por promessas, nós nos tornamos manipuladores. Sabe por quê? Quando a gente se apaixona pela promessa a qual o Senhor liberou sobre a sua vida, a gente vai querer fazer com que ela aconteça de qualquer jeito. Eu começo a manipular todas as coisas para eu chegar lá. Quando, na verdade, eu preciso ser apaixonada e amar somente ao Senhor, o Deus da promessa, a qual a minha expectativa e confiança está nele, porque se ele me prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas muitas de nós recebemos uma direção, uma promessa, e a gente se apega à promessa. E a gente é apaixonado pela promessa. E a gente faz assim, eu vou fazer acontecer essa promessa. E aí você dá o seu jeito, você manipula, e Deus está falando assim, volta. Sou eu que vou abrir as portas. Sou eu que vou mover céus e terras para que essa promessa aconteça na sua vida. Um exemplo. Você tem uma promessa de ser pastora. Não sei, estou jogando aqui. Muitas vezes o Senhor quer que você permaneça no lugar. Para você aprender, para você ser forjado.
É igual Davi, quando Samuel, né, o pastor deu esse exemplo. Quando Samuel foi ungir Davi lá na casa do pai dele, que ele olhou os irmãos e falou, não é esse daqui não, tem mais algum? Davi estava lá no pasto, né, vivendo a vida dele, né, tocando, adorando ao Senhor, pastoreando. E aí daqui a pouco ele vai, né, estão me chamando. Aí Samuel fala assim, é esse eu vou ungir rei. Mas quando Samuel unge Davi rei, ele vira rei instantaneamente? Não. Ele volta para o pasto, continua fazendo as mesmas coisas, porque ainda existia coisa para ele fazer. Existia ainda leões, ursos, Golias para acabar. Entende? Às vezes o Senhor nos libera a promessa e a gente fica vivendo lá na frente. Lá na frente, a promessa. E quando Deus quer o quê? Nos forjar aqui, nos ensinar aqui. Antes de você chegar, eu não tenho chamado de pastora, então eu preciso ir lá para o pastor e falar assim, eu tenho chamado. Meu irmão, eu vou te dizer, que Deus faz sem você fazer. Gente, Deus havia me dado uma visão com 19 anos, tinha acabado de me converter. Aos 17 eu fui no acampamento, tive um encontro sobrenatural. A Deise estava, né, Deise? Tive um encontro sobrenatural com Deus. Sobrenatural. De lá para cá, eu falei assim, é esse Deus que eu quero servir pro resto da minha vida. E aos 19, o Senhor me mostrou pregando em cima de um púlpito. Eu lembro que eu falei assim, eu não quero, porque eu tinha um preconceito enorme com o pastor. E de lá para cá, eu fiquei assim, eu fiquei fazendo a minha parte, Deus foi me colocando. Aí, sei lá, ia ministrar um ensino na EBD. E Deus foi me levando. Aí, daqui a pouco, assim, a minha sogra falou, agora você vai atender as mulheres no retiro. Eu, meu Deus! Pegava cada coisa que eu falava, Jesus amado. Eu só lembrava assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não é no meu nome, não é na minha força. Eu só olhava assim. Por quê? O sangue de Jesus tem poder. O Senhor te promove. Por isso que nós não podemos manipular as coisas. Sabe por quê? Você pode abortar aquilo que o Senhor está trabalhando em você. Quando você está grávida, você gera por 9 meses, né? Essa é a média, 9 meses. Se você tem antes, o que acontece? É um aborto. E a gente, às vezes, está abortando os sonhos de Deus, as promessas de Deus, porque a gente está fazendo a nossa própria mão as coisas. E Deus está falando, calma, você está pulando etapa. Não seja manipuladora, não apaixone-se pela promessa, apaixone-se pelo Deus da promessa, e Ele vai fazer por você. Aleluia! Quando nos apaixonamos por uma meta ou um objetivo, a gente se torna obcecado e obstinado. Muitas vezes a gente tem uma meta, assim, é assim que vai ser. Com 35 anos eu vou ter uma casa própria, um carro, chega aos 35 não acontece isso, né? Você fica aquela obstinado, você às vezes perde coisas acontecendo porque você vive uma vida obstinação, sabe? Fica obstinado, teimoso. Cuidado para não se apaixonar por metas e se tornar uma pessoa obstinada, obcecada e perder aquilo que o Senhor está movendo na sua vida. Quando nos apaixonamos por nossos próprios talentos e dons, a gente se torna orgulhoso. Muitas vezes a gente canta muito bem, muitas vezes a gente é bom em alguma coisa, e a gente se apaixona tanto por aquilo que a gente só fala assim, eu só vou servir se for aqui em cima. Só se for aqui em cima, cantando. Não posso servir mais nada. Eu me torno orgulhoso, porque eu me apaixono tanto aquilo que o Senhor me deu. Meu irmão, o Senhor que te deu, cuidado, que Ele pode tirar. Cuidado. Quando alguém se apaixona por sentir pena de si mesmo, olha só, muita gente se apaixona de sentir pena de si mesmo e começa a se vitimizar, tornando um murmurador. Muitas vezes a gente se apaixona em ser a vítima de tudo. Ai, tão bom. As pessoas ficam em cima de mim, mas você vira uma pessoa porco-espinho. Sabe porco-espinho? Que não dá para ficar perto, porque murmura. Aí você fala assim, tem gente rindo aqui, né? Tem umas amigas, irmãs, às vezes que ai, não vou hoje lá ver ela não, porque ai, só reclama. Cuidado, às vezes a gente é essa pessoa. Em nome de Jesus, a gente não vai ser porco-espinho, a gente não vai ser murmuradora, a gente não vai ser mulher que sente pena de si mesma. Não, porque o Senhor nos chama para ser forte, ser corajosa, que Ele está conosco, Ele vai nos capacitando, nos fortalecendo. E às vezes a gente acha que é bonito. As pessoas que olham para a gente, ai, tadinha dela. Não é bonito, não. É bonito quando a irmã pega a maca, a cama, e ela levanta e anda. Sabe? Que não fica na maca. E Deus vem para isso, para nos curar e nos libertar. Em nome de Jesus, hoje é dia de libertação, de não mais esse coração enganoso. Amém? Olha só, quando nos apaixonamos por facilidades, nos tornamos corruptos. Quero tudo fácil. Não tem problema se eu dar uma mentidinha aqui. Não tem problema se eu não declarar imposto. Não tem problema se eu não pagar as contas.
Pessoas roubam dinheiro porque elas estão apaixonadas pelo estilo de vida que julgam que elas podem comprar. Fazem de tudo, se endividam, pegam emprestado, ficam devendo todo mundo, porque elas estão apaixonadas por um estilo de vida da qual o dinheiro pode comprar, mas a verdade é que o sossego, o sono, né, a deitar na cama, quietinho, não tem dinheiro que compre. Isso é pra gente. Será que você anda apaixonada demais por um estilo a qual você determinou que seria bom para você ser feliz? E aí o que está acontecendo? Está ficando endividada, está fazendo corrupção, está roubando, não está dizimando, ofertando. A palavra de Deus diz isso em Malaquias, que muitos têm roubado nos dízimos e ofertas. Será que nós temos sido esse? Porque não vai faltar, porque vai faltar, porque eu tenho que... Meu luxo. Cuidado com as paixões, cuidado. Quando nos apaixonamos por dinheiro, pelo dinheiro, a gente se torna avarento. Não vou gastar isso aqui não. Quem tem aquela pessoa que é assim, ó, dá a mão assim, faz tchau assim, ó. Não vou gastar com isso não. Perde às vezes oportunidade, porque tudo vai gastar, tudo tem medo de perder, aí aquilo vira o Deus dela. Vira o Deus dela, porque aquele Deus, o dinheiro, governa a vida dela. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer aquilo porque eu não sei o que, tem que guardar dinheiro. Ou seja, o Deus dinheiro direciona a sua vida. Nós vivemos por fé e não por vista. É óbvio que nós temos que ter sabedoria, né, controle, planejamento. Mas muitas pessoas aqui são muito avarentas porque são apaixonadas pelo dinheiro. O homem ou a mulher que se apaixona pela vida de outra pessoa torna-se invejoso. É forte essa. Às vezes, aquela pessoa toda hora está na sua cabeça. Toda hora na nossa cabeça. E você toda hora, olha a roupa dela. Você acha que é normal. E às vezes a inveja já pegou teu coração. Não se apaixone pela vida da outra pessoa. Deixa ela viver. Fala, não quero mais saber, se arrependa. Eu me lembro uma vez que a inveja pegou meu coração de uma forma terrível. Eu olhava para o cabelo de uma irmã, que era lindo. Não, é verdade, estou confessando. Eu achava lindo o cabelo dela. Eu falei, nossa, ela não precisa ficar fazendo uma escova. Eu tenho que toda hora ficar fazendo escova, baixar essa juba. E eu ficava, ela lava a cabeça e fica liso. E toda hora que ela vinha na minha frente, eu ficava assim, nossa, sabe, toda hora o cabelo. Aí o Espírito Santo falou, você está com inveja? Eu, não estou não, só acho bonito. Aí ele, você está com inveja. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu não quero sentir inveja dessa mulher, porque ela é bonita, ela tem cabelo lindo. Ela é ela, eu também sou linda, desse meu jeito. Só que você acha que é de uma hora para outra? Não, toda vez que eu olhava, vinha ainda o sentimento. Eu tinha que todas as vezes falar, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Até que um dia eu fui liberta em nome de Jesus. Aí eu olhava para ela, que lindo, eu também. Aí passou. Mas às vezes nós estamos apaixonadas pela vida daquela pessoa, porque estamos invejando a vida daquela pessoa. Se alguém se apaixona por algum comportamento, ela fica viciada. A pessoa que se apaixona pela masturbação, ela pode virar viciada em masturbação. Aquela pessoa que se apaixona pelo comportamento de sentar em casa e ficar só no celular, mexendo, ela vira uma viciada. Todo comportamento a qual a gente se apaixona e gosta muito de fazer, mas que não é bíblico, que não é de Deus, nos tem um resultado muito ruim na nossa vida. Nesse caso aqui, viciado. Qualquer tempo que nos apaixonarmos por nossa autoconfiança, quando a gente tem gente que se orgulha por ser autoconfiante. Já conhece gente, eu já conheci gente assim, né? Porque, eu sou autoconfiante, pode falar o que quiser, porque eu me conheço. A pessoa se torna arrogante. Porque a pessoa é tão autoconfiante, a gente precisa confiar em Deus, não na gente, porque é a gente mesmo, gente. Se a gente confiar em nós, a gente vai se frustrar. E quando alguém se apaixona por algum objeto ou símbolo, idolatria. Os que se apaixonam por ideologias, militantes. Os que se apaixonam pelo medo, covardes. Quantas de nós, às vezes, tem orgulho de dizer, eu tenho medo, eu não faço. Eu tenho medo de avião, não anda de avião. Tem gente que fica, apaixonado por sentir medo de algo, apaixonado porque, eu tomo muito remédio, apaixonado pela doença. Quem você conhece que só fala em doença? Você fala, eu tive isso, ela já te receita tudo. Tem gente que é apaixonado por esse tipo de coisa. Pessoas que são apaixonadas pelo medo viram covardes. Minha irmã, ser forte, corajosa, o Senhor está contigo.
Em nome de por quê? Ah, tenho medo de avião. Tá, é confortável? Não é confortável, mas eu sempre penso assim, se cair, eu sei para onde eu vou. Vai ser melhor. Quando nos apaixonamos pelas nossas próprias vontades e desejos, a gente se torna egoístas. Muitas vezes, no nosso casamento, nós somos pessoas egoístas, porque a gente defende aquilo que a gente gosta. É porque eu sou assim. Quem conhece a gente? Ah, porque eu sou assim, eu só gosto disso. Ah, se não for assim, eu não vou. Se não for esse lugar, eu não vou. Não consegue abrir mão para atender o outro. Pessoas que se apaixonam por aquilo que elas gostam, os desejos dela, que enfatiza. É egoísta. Quem que gosta de sentar com uma pessoa dessa? É difícil, gente, lidar com pessoas egoístas. Não é da parte do Senhor isso. O amor não é egoísta. O amor de Jesus precisa estar dentro do nosso coração. E quando nos apaixonamos por qualquer uma dessas nossas paixões, nós nos tornamos escravos. Porque se eu sou apaixonada pelo medo, eu fico escrava do medo. Se eu sou apaixonada sou apaixonada pelo comportamento, eu sou uma escrava do vício. Só Jesus, para nos libertar disso tudo, é igual quantos homens aqui matam mulheres, às vezes fisicamente mesmo, matar, ou com palavras, né, moral, assim dizer, de abuso físico, né, verbal, porque eles se dizem que é muito amor. Eles são apaixonados pelos ciúmes deles. Eles estão tão apaixonados pelos ciúmes deles que eles têm a coragem de bater numa mulher, matar uma mulher e dizer assim, é porque eu amava muito. Gente, vocês estão comigo? Dá para entender? Coração inclinado, apaixonado por algo, pode gerar muitas coisas. Adolf Hitler, ele era apaixonado pelo poder. E o que ele fez? Porque ele era apaixonado pelo poder, porque ele queria aquele lugar, porque ele matou milhares de judeus. Às vezes, a gente fica obstinado, apaixonado. É o meu jeito, é o meu jeito. E o jeito nosso vai levar a gente para a destruição. Vai levar a gente para uma perda da família, destruição da família, de ficar sozinho, do inferno também. Essa é a verdade. Mas como, então, pastora, como se livrar dessas paixões que enganaram meu coração? Porque eu fui falando várias aqui, mas eu creio que o Espírito Santo foi trazendo à sua memória várias coisas, porque todos nós aqui temos inclinação. Aí eu quero que você abra comigo, por gentileza, Gálatas 5, 17 ao 18. Então, como se livrar dessas paixões que enganam e enganaram o nosso coração? Gálatas 5, 17 e 18. Diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A verdade, meu irmão, é que nós não estaremos sempre livres totalmente dessas inclinações. Porque quando o pecado entrou no mundo, vira e mexe, essas inclinações vão tentar o nosso coração, vão bater no nosso coração. Por isso que aqui diz que é uma luta entre espírito e carne. A carne é o nosso desejo, a carne é a nossa vontade, que é o coração. O coração do homem é enganoso e ele fica em constante luta. E se nós somos direcionados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é quem vai nos guiar e vencer essa luta. Mas quem você está alimentando? Sabe, quem você está alimentando? Você tem parado para ler a palavra de Deus? Você tem escutado pregações? Você tem vindo à igreja? Você tem participado de estudo bíblico? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito devocional? Você tem alimentado o seu espírito? Porque tem muitas pessoas que falam assim, carne é fraca. Carne é fraca, está difícil. É muito difícil. É bem difícil mesmo, ainda mais se você não alimenta o Espírito. Ainda mais se você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ainda mais se você não ora, se você não jejua. Aí fica muito difícil. E como que nós vencemos isso? É na oração, gente. É ter relacionamento com o Espírito Santo. Mas, para a gente se livrar, né? Porque não vai ser 100%. Mas uma das principais tarefas de que um cristão precisa fazer é identificar em si mesmo os sinais dessas paixões. Então, o primeiro passo é o conhecimento. É tomar conhecimento de quais as paixões estão me afetando no meu dia a dia.
Será que eu tenho sido arrogante? Será que eu tenho sido covarde? Tudo isso que eu falei. Será que eu tenho sido ganancioso, inseguro, corrupto? Será que eu tenho sido cego, manipuladora, invejosa, mentirosa? Será que eu tenho sido isso? De verdade, Espírito Santo de Deus, abre meus olhos. Eu quero olhar para mim e dizer a verdade. Porque, na verdade, minha irmã, Deus conhece tudo de mim, de você. Antes mesmo que a palavra lhe venha à boca, Deus conhece seus pensamentos. E às vezes a gente fica assim, vou tentar enganar Deus. Ninguém engana Deus, não tem como. Gente, o caminho para a gente ser livre desse engano do nosso coração, dessas paixões erradas, é primeiro o reconhecimento, o conhecimento daquilo que está me prendendo. Então, sim, eu sou invejosa. Eu tive conhecimento. O segundo eu admito. Então, eu conheço, né, eu reconheço e eu admito. Sim, eu tenho isso. E o segundo passo é absoluta vigilância. Além de se arrepender, né? Então, eu admito, eu reconheço, eu me arrependo ao Senhor, peço perdão e eu fico vigilante. Porque para deixar de ser enganado pelo nosso próprio coração, eu não posso baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Eu já venci. É igual um viciado em droga. Ele é liberto, né? Vai lá, fica na clínica. Deus é poderoso, vai lá, faz, né? É diligente, né? Constante. Tem como ir lá na biqueira passar perto? Deixa eu dar uma voltinha lá. Eu tenho que ser diligente, eu tenho que ser vigilante, sabe? A não ser que eu tenha frutos de mudança há muito tempo. E o Espírito Santo fala, agora é a hora. Mas, no geral, gente, não dá para brincar. Não dá, tem que vigiar. Então, que área que você está aqui, ó, que você precisa começar a vigiar e ficar longe. Não pode distrair. Qual paixão? Se é um vício, eu preciso ficar atenta. E olha só que Provérbios 4, 23 diz. É lindo esse verso, diz assim, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, ele diz assim para a gente, guarda o seu coração, preencha o seu coração com a verdade de Deus, que garante a proteção do seu coração. Tudo aquilo que te afasta de Deus, preste atenção, guarda o seu coração. Por quê? Olha só, ele diz assim, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a gente acabou de falar. Quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente faz o quê? A gente dá uma olhadinha no coração. Deixa eu ver o que está sentindo. Cuidado, cuidado, porque se o seu coração estiver inclinado às paixões erradas, ele vai direcionar a sua vida. Porque você vai tomar decisões com base no coração. Não faça isso. Tome decisões com base na palavra de Deus, que ela não muda. Ela não muda. Deus não muda. Lembra que eu sempre falo? Não ande por sentimentos. Porque sentimentos é assim, um dia eu estou bem. Ai, gente, eu não estou bem. Um dia eu estou bem, um dia eu estou bem. Se eu for basear minha vida espiritual no meu sentimento, um dia eu adoro, outro dia eu murmuro. Eu preciso basear a minha vida com convicção no meu espírito. Convicção na palavra. Deus é bom, Deus não muda, Ele prometeu, Ele que vai fazer. Eu não preciso manipular, eu não preciso invejar, porque eu sou assim, Deus me fez dessa maneira. Entende? Guarda o coração, porque ele procede toda a sua vida é do coração. Cuidado. E como andar, então, pastora? No espírito e não pelo coração. Em Gálatas 5, 24, 25 diz assim, eu vou ler para vocês. Gálatas 5, 24, 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então nós devemos crucificar. Ele diz aqui a carne e as paixões. É interessante porque quando a gente olha, assim, parece que a paixão é uma virtude. É tão bonito falar paixão, não é? Contentamento é uma virtude. Paixão não é uma virtude. Muito pelo contrário, em Gálatas diz assim que nós precisamos crucificar as paixões. Ou seja, a paixão, ela é perigosa. E em Gálatas 5 ele diz sobre as manifestações da obra da carne. Fala sobre o fruto do Espírito, né, em Gálatas 5, e fala sobre a obra da carne. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, idolatria, lascívia, ódio, inveja, assassinato, adultério, avareza, amargura, roubo, calúnia, conflito e feitiçaria. E todas essas, elas são, sabe, enraizadas no quê? Orgulho e rebelião. Todas essas têm como a sua raiz, ou é orgulho, ou é rebelião, ou é em ambas. E olha só, cada uma delas se origina
de uma pessoa exaltar-se a si mesma, o que é orgulho, ou de atingir os seus objetivos e suprir suas necessidades sem depender de Deus. Rebelião. Quando eu tomo a frente de Deus e eu falo assim, eu vou fazer acontecer da minha forma, a gente diz assim, eu não dependo de ti. Nós somos rebeldes para com Deus. E essa obra da carne que eu falei aqui, ela só se manifesta quando nós não temos o Espírito Santo de Deus. Quando temos o Espírito Santo de Deus, ela precisa estar o quê? Ela precisa submissa. O Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito que precisa ter nas nossas vidas. Agora, pega essa frase para a sua vida. Santidade não é lutar contra o pecado da carne, mas é andar no Espírito. Santidade não é lutar contra o pecado na carne, mas é andar no Espírito. Muitas vezes a gente fica lutando contra o pecado. Sabe, eu quero ser santo. E aí muitas vezes a gente faz com que a palavra de Deus, ela fique como uma lei na nossa cabeça. Eu não vou errar nisso, Aí você vai o quê? E erra. Porque a verdade, minha irmã, se não for o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos trazendo arrependimento, nos libertando, se não tiver unção, nada adianta a gente acreditar em princípio ou somente ler a palavra de Deus. Se não houver a unção que quebra todo jugo. Porque quantas pessoas falam assim, mas eu leio a Bíblia. Leia, mas se arrependa. Quebrante seu coração diante do Senhor. Seja verdadeira. Diga assim ao Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu acho que meu coração tá sujo. Mostra em mim, Senhor Jesus, o que não te agrada. Sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mal. Porque nem mesmo a gente sabe muitas vezes. Somos enganados pelas paixões da nossa carne. Estamos tão obstinados. É de Deus. Cumprimos protocolos só para dizer que é de Deus, mas na verdade Deus está muito longe disso. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. E andar no Espírito requer humilhação, arrependimento e novo coração. Feche seus olhos, fique de pé, por favor. E para o nosso coração pecaminoso, adoecido por conta da queda do homem, só existe uma solução. Feche seus olhos. Um transplante, sim. Apenas os princípios e compreensão da palavra não quebram o jugo da escravidão da sua alma. A unção de Deus que vem por meio da palavra é que quebra o jugo e coloca um novo coração. Lá em Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Feche seus olhos e começa a pedir, Senhor, eu quero esse coração novo. Deixe, Senhor, colocar um coração de carne quentinho. Ele quer curar suas emoções, Ele quer te realinhar na rota, Ele quer que Ele seja o Deus da sua vida, o trono dEle de primeiro seja no seu coração, mas nenhum outro. Deus não precisa do seu jeitinho. Descansa, confia naquele que te chamou. Não se apaixone, não ande cegamente. Cuidado com o engano. Ele vai fazer. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você, né? Você não é obrigado, mas eu quero convidar você a fazer dela uma oração. E conforme o Espírito Santo for direcionando, lembrando aquilo que Ele quer, alinhar o seu coração, curar seu coração, tirar suas paixões que estão aí enraizadas já, as muralhas que se levantaram, o Senhor quer quebrar. O Senhor quer fazer com que nós andemos no amor dEle, não na paixão, que é cego, que é louco. É no amor, que é respeitoso, que não arde em ciúmes, que não fica irado. Se você está assim, minha irmã, se arrependa. Alinhe o seu coração a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Não queremos mais, Senhor, um coração endurecido, fechado, Senhor, para as tuas correções. Não queremos mais um coração que age em ciúmes, um coração com medo, um coração invejoso, um coração, Senhor Jesus, obstinado, um coração, Senhor, sem a tua unção. Não queremos, Senhor, um coração, Senhor, diferente do teu. Nos ensina, Senhor, a amar, Senhor, como o Senhor ama. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor foi, Senhor.
compassivo, amável, Senhor, servo, Senhor, que não se importava de ser o último, um coração humilde. Senhor, eu estou aqui, Senhor, junto, Senhor, com essas mulheres, porque queremos mais de Ti. Queremos um coração, Senhor, que não tem medo de Te obedecer, que não tem medo de viver os processos, de viver a espera, de viver, Senhor Jesus, tudo que o Senhor já preparou e planejou, mesmo, Senhor, que ofenda o nosso coração, mesmo, Senhor, que a nossa vontade não seja feita, Senhor. Aqui estamos, Senhor Jesus, para dizer ao Senhor que Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós não temeremos, confiaremos até o fim. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Senhor Jesus, cumpre em nós todo o Seu querer.